Olá, seja muito bem-vindo a mais uma resenha aqui no meu canal no YouTube e no meu Instagram também. Se você ainda não me segue lá no Instagram, porque é você quem escolhe qual o livro que eu vou falar, qual vai ser o livro do próximo vídeo. Esse livro aqui foram os meus seguidores que escolheram, então vem pra cá, me ajuda a escolher que eu quero compartilhar com você um pouquinho do conhecimento que eu tenho adquirido através da leitura. Tô te esperando, hein? E o livro de hoje, então, você aí do outro lado que escolheu, é o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Uma escolha muito boa. A outra opção também era muito boa, ainda vou falar sobre ela no futuro, mas de fato esse livro é um diferencial e o Flávio tem sido referencial na vida de muita gente. Então, se você ainda não conhece o Flávio, eu vou marcar aqui embaixo no Instagram dele e você precisa conhecê-lo porque ele é um cara sensacional e um empreendedor nato e que não tem medo de compartilhar todo o conhecimento que ele tem, tudo aquilo que ele tem de habilidade, todas as escolhas, como é que ele chegou onde ele está hoje. Então, se você ainda não segue, a minha dica é para você. Ele é um dos poucos caras que eu sigo e que agregam muito na minha vida, mesmo muitas vezes sem ele saber. Na verdade, ele nem me conhece, né? Me segue, Flávio. Então, vamos lá! Esse livro basicamente é uma autobiografia, então ele conta como na vida dele ele chegou aonde ele está hoje, o que aconteceu, quais foram as decisões e muitos insights, muitas coisas acontecem quando você está lendo, você se coloca muito no lugar dele e talvez eu olhando para mim, eu não teria tanta coragem quanto ele teve quando muito novo ainda para fazer as decisões, para tomar as decisões, mas que de fato hoje fazem dele aí um dos caras mais ricos do Brasil. Então o Flávio nasceu no Rio de Janeiro, numa favela no Rio de Janeiro, e ele conta, né, toda a trajetória, a estrutura familiar que ele tinha e que não era nada favorável para ele ser quem ele é hoje. Mas o livro justamente se chama Ponto de Inflexão, porque vai aparecer aqui para você uma imagem que tem até inclusive dentro do livro, para explicar o que é esse ponto de inflexão, que é esse momento, é esse exato momento em que a sua decisão vai ser um fator determinante para a sua vida, para a sua empresa, para existir o crescimento ou para existir o declínio. Então o ponto de inflexão é justamente esse. E no livro, o que é muito legal é que ele vai narrando a história dele e ele já vai dando os pontos. Olha, aqui eu vivi um ponto de inflexão, aqui eu vivi um ponto de inflexão, a minha decisão foi essa, o meu posicionamento foi esse. Então isso é muito legal, é um livro extremamente fácil para leitura, porque você tem a impressão que de fato ali está conhecendo o Flávio. E aí, como ele é fonte, né, de muita inspiração para muita gente, acaba sendo uma leitura muito prazerosa. E aí ele conta, né, que lá no Rio de Janeiro, na favela, ele começou a sua vida ali de microempreendedor, vendendo relógios, porque ele queria ter dinheiro para levar, hoje a esposa dele, a Luciana, para o cinema, para tomar um sorvete, sem ter que depender dos pais, ou muitas vezes não levá-la para passear. Então ele começou vendendo relógio com essa motivação. Ele fala muito da Luciana durante todo o livro e é lindo ver a história deles, o quanto ela foi essencial para que ele conseguisse viver tudo que ele vive hoje e o quanto a família faz parte de todo o crescimento, muito mais do que todo o dinheiro que ele tem, o quanto ele coloca de fato a família no primeiro lugar, e ele fala bastante isso no final do livro já. Mas vamos lá, ele começou então vendendo relógio, e aí ele descobriu essa questão da venda, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa para vender cursos de inglês. Ele entrou nessa empresa, mesmo acreditando que não tinha o perfil, como ele conta quando ele foi fazer a entrevista, e ele entra nessa empresa e é ali que ele começa a entender que ele de fato é um excelente vendedor e é nessa empresa primeiro que ele cresce. Mas existe uma frase que ele fala lá no começo que é muito interessante, eu até marquei aqui para não esquecer de falar para você, que é: as pessoas escolhem por conveniência e não por convicção. O que isso quer dizer? É que a gente escolhe muitas vezes por escolher, a gente escolhe porque os nossos pais escolhem por nós, a gente escolhe uma profissão, vamos dizer assim, porque ela paga melhor. E muitas vezes a gente só escolhe só para não ficar sem escolha. Não foi algo planejado, não foi algo pensado. E ele fala que nesses momentos do ponto aí de inflexão é justamente quando essas decisões vão ser essenciais para você crescer ou para você não crescer, ou para você cair, vamos dizer assim.
E aí uma outra frase que ele fala também durante o livro é que os nossos resultados são consequências das nossas escolhas. A gente sabe disso já, né? A gente está meio cansado de ouvir isso. Mas fazendo um paralelo aqui para outro livro, só para você entender um pouquinho, no livro Desculpability, do João Cordeiro, ele fala a respeito da posição de vitimismo que a gente se coloca muitas vezes e que o mais comum, e segundo o Flávio, né, aquilo que ele chama de boiada, a boiada sempre se coloca na posição de vitimismo, de que nada dá certo, de que somos os coitadinhos e de que imagina que aquilo é escolha, que aquilo é consequência da minha escolha, isso eu sou vítima, nada acontece pra mim. Então o livro dele, na verdade, tem vários tapas na cara, tá? Inclusive esse outro livro do João Cordeiro, que é um livro sensacional também. E aí ele coloca aqui no livro, eu marquei algumas coisas, tá? Porque são muito interessantes, eu acho muito, enfim, adorei esse livro do Flávio Augusto. Ele fala, deu certo? Parabéns. Deu errado? Sua responsabilidade. Que a gente normalmente deu certo, é minha responsabilidade, deu errado, a culpa é do outro, a culpa é do mercado, a culpa enfim, nunca é minha. Então nesses dois livros eles falam exatamente sobre isso. Leia os dois, indico. E aí ele fala que todo ponto de inflexão exige uma decisão corajosa. Porque são muitos momentos em que bate o medo, a ansiedade, o nervoso. Não são momentos fáceis. Assim como ele fala todos os da vida dele aqui, todos nós passamos por esses pontos de inflexão. Então você ter coragem para conseguir tomar uma decisão é o fundamental para você conseguir alcançar o resultado que você tanto quer. Então, falando um pouquinho do livro aqui do Flávio, de como é que ele conta, ele começa contando a respeito do sonho dele de ir para o Colégio Naval e como ele conseguiu isso, porque ele estudava em uma escola pública, era um concurso extremamente concorrido, e aí ele decide largar o colegial, não fazer o colegial, para se dedicar em um cursinho para passar. Ele fez 1 ano, ele não passou. Ele fez 2 anos, ele não passou. Quando ele começou o 2º ano, os próprios pais e todos indicavam, volta para o colégio, porque você já perdeu 2 anos do colégio, do ensino médio, desiste disso, você está perdendo tempo e tudo mais. E aí ele teve ali um ponto de inflexão de falar, não vou desistir, eu vou estudar, eu vou conseguir passar. E no 3º ano, ou seja, quando todos estavam se formando no colegial, ele entrava no Colégio Naval. E aí, nesses momentos, ele fala que também é muito importante que durante essas decisões a gente nunca tome uma decisão por impulso ou no meio do caos. Porque normalmente essas decisões não vão ser decisões corretas. Dentro de um ponto de inflexão, é fundamental que você esteja em equilíbrio para você já conseguir tomar uma decisão que é extremamente importante na sua vida, mas com muito mais sabedoria do que se você for por impulso. Aí a gente volta para o livro anterior, né? O livro da semana passada, Rápido e Devagar, Sistema 1 e Sistema 2. Então, aqui a gente ativa o nosso Sistema 2 para conseguir tomar uma decisão muito mais eficiente. Voltando para o livro. Ele entrou no Colégio Naval e aí ele odiou o Colégio Naval. Ele foi convidado a se retirar do Colégio Naval. Então, depois de 3 anos estudando num cursinho, ele descobriu que ele não queria aquilo, que não era aquilo que ele tinha sonhado para a vida dele, que ele tinha idealizado uma coisa, chegou lá e ele viu que era uma coisa completamente diferente. E aí chega um momento de um ponto de inflexão de novo. Eu vou desistir de 3 anos da minha vida, ou eu vou permanecer nesse colégio, eu me adapto aqui à escola naval, eu tento mudar o que eu acho que eu quero mudar aqui dentro. Nesse ponto de inflexão ele falou, não é isso que eu quero, e pulou fora, foi embora do Colégio Naval. Mesmo tendo passado, mesmo tendo estudado extremamente para isso, e não tendo o apoio das pessoas à sua volta para tomar essa decisão. E ele era bastante novo quando isso aconteceu, então você imagina o nível de maturidade que ele teve que ter para assumir esse risco. Então ele conta que ele foi viver na Venezuela por essa empresa de cursos de inglês, que ele ganhava muito bem já, mas que chegou um momento em que ele teve mais um ponto de inflexão, que foi sair dessa empresa e começar o meu próprio negócio. E aqui nesses momentos ele sempre vai falar da Luciana, ele sempre vai falar da importância de ter alguém que você possa contar e que vai estar junto com você, mesmo que todo mundo esteja dizendo que não é o que deveria ser feito. Então ele elogia, como eu disse, bastante ela no livro. Ele fala, né, de tudo que ele abriu mão para poder
abrir a sua própria empresa e viver o sonho de ter algo, de ter o seu próprio negócio e como tudo começou. Aí, depois de um tempinho, depois de alguns capítulos, ele conta como, na verdade, como ele quase quebrou a WhatsApp. O que aconteceu, quais as decisões que ele tomou, que quase quebrou, que foram em pontos de inflexão também, mas qual foi o momento em que ele tomou a decisão para mudar o rumo de tudo isso, tomar as rédeas de novo da empresa e fazer o negócio dar certo. Outro ponto de inflexão que ele viveu na vida dele. Depois disso, ele fala sobre o momento em que ele quis institucionalizar a empresa, ou seja, tirar a imagem dele vinculada à marca da WhatsApp, que foi quando existiu o boom de crescimento de fato. Então, ele começou a institucionalizar e a empresa foi crescendo cada vez mais. Outro ponto de inflexão. E aí ele cita um muito legal, talvez para você aí que seja empreendedor é algo muito bacana, tá todo grifado basicamente esse capítulo aqui, que ele fala sobre o quanto muitas vezes os empreendedores são apegados àquilo que eles construíram e não conseguem enxergar novas possibilidades de crescimento. E muitas vezes, aí ele fala assim, não é você não ser apegado ou desprezar o seu passado, mas é você vislumbrar um futuro. Então, as coisas elas vão acontecendo e você tem que estar sempre atento e estar sensível para poder perceber muitas das situações que vão surgir de possibilidade de crescimento para você e para sua empresa também. Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção, porque eu conheço muitos empreendedores que poderiam ter dado muito mais certo se fossem muito mais desprendidos dos seus negócios e pudessem crescer de uma maneira muito mais exponencial. Então, fica a dica aí para você, se você é empreendedor, para você não cair nessa cilada. Corre que é cilada, Bina. É uma cilada, Bina. Aí ele começa os pontos, né? Os momentos mais altos do livro. Que foi quando ele recusou a primeira vez que o Wizard quis comprar a WhatsApp dele por 200 milhões e ele recusou 200 milhões de dólares. E aí ele vai contando, né, esse ponto de inflexão, qual foi o motivo e por que ele tomou essa decisão, sem estar no impulso e sem estar no meio do caos. E algum tempo depois ele vende a WhatsApp por 990 milhões de dólares. Então você faz o comparativo do quanto você de fato está vivendo em equilíbrio dentro desses momentos, desses pontos de inflexão que são fundamentais para você ter as melhores escolhas, as escolhas mais sábias possíveis. Aí depois ele conta, né, como ele comprou o Orlando City. Então hoje ele é dono do Orlando City e ele conta como tudo aconteceu, o porquê que ele fez isso, quanto hoje o Orlando City já está valorizado desde a sua compra. Então ele fez aquele mega estádio, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, então de primeiro mundo de fato, e ele conta e relata como tudo isso aconteceu. Parece até muitas vezes de uma maneira tão natural, mas é porque dentro desses momentos ele sempre esteve atento para ter as melhores decisões e para fazer os melhores negócios também. Aí ele vai terminar o livro contando sobre a recompra da WhatsApp por um valor bem mais barato, porque a empresa, né, a editora que comprou, houve ali o falecimento do fundador, né, e aí eles não conseguiram tocar, os filhos não quiseram tocar e ele recomprou por um valor muito abaixo do mercado que ele tinha vendido e reestruturou tudo de novo. Nessa parte é legal porque ele conta um pouquinho desse senso de responsabilidade que ele teve, de pensar nos franqueados e nas pessoas também que ele fez parte da vida há muito tempo e que estavam se afundando devido à péssima gestão que a editora estava tendo. Então, ele recomprou por um valor muito pequeno e aí o capítulo até chama Minha Filha Volta, a filha volta para minha casa, minha filha volta para casa, algo assim, que é de fato quando ele recompra e reestrutura tudo de novo. E aí, se você segue ele, por exemplo, nas redes sociais, você vai ver que ele fala bastante do quanto esse período de quarentena que a gente está vivendo, do quanto ele tem tido resultados, porque ele já tinha uma plataforma online para ser lançada. A WhatsApp hoje, se eu não me engano, custa R$90 por mês para você fazer as aulas de inglês online e o quanto as pessoas estão buscando isso. E ali no Instagram ele compartilha, vira e mexe, o quanto ele está crescendo dentro desse período. Então é mais um momento de ponto de inflexão. Um investimento ali para o mundo online,
sem saber que tudo isso ia acontecer, e a gente colhe os frutos de uma decisão que aconteceu um pouquinho antes de tudo isso estourar aqui, tá? Eu separei um trechinho aqui do livro porque eu acho muito bom o que ele fala aqui, quando ele fala do final já, né? Do que ele quer fazer agora, quais são os sonhos, quais são os objetivos. Ele fala que, pessoalmente, o dinheiro já não é algo que não vai fazer diferença na vida dele no sentido do que ele tem hoje ou ter 50 milhões a mais, porque ele já tem uma vida muito boa, mas que ele tem como objetivo, de fato, ser um diferencial na vida de outras pessoas, que é por isso que existe hoje a geração de valor da criação dele, que é por isso que ele investe tanto tempo na escrita, né, de livros. Então, é muito legal tudo isso, o quanto ele quer fazer diferença no mundo. E aí ele fala aqui, eu grifei aqui uma partezinha para ler para vocês, que é: a busca constante por novos pontos de inflexão, sem se acomodar, sem enterrar seus talentos e sem ser controlado pelo medo, fará com que vivamos num eterno recomeço. E aí ele cita aqui, se você já conhece, vou tentar mostrar para você. Isso aqui tá um post, eu gosto muito desse post no Instagram dele, que é quando ele coloca que as primeiras fases são as mais difíceis da gente vencer, mas que depois acaba ficando muito mais fácil. E aí ele fala que quando a gente vive esses momentos de inflexão, esse ponto de inflexão, a gente sempre, estamos frequentemente na fase 1. A gente sempre tem algo a vencer novo, um desafio novo para viver. E, enfim, Flávio, se um dia você assistir essa resenha, saiba que você é um referencial na minha vida, e eu indico, gente, para vocês, de verdade, não importa se você não é empreendedor, não importa, apesar de ser um livro que é bastante voltado para isso, você ler a história de pessoas que são bem-sucedidas, muito mais do que dinheiro, tá? Aqui ele conta muito da história dele, mas que são realizadas, e pessoas que realizam também na vida dos outros, é sensacional. Então, investe um tempo aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui no meu Instagram, tá na minha bio, e aqui no YouTube, tá aqui na descrição do vídeo, um link para você comprar direto na Amazon, tá? Tô te ajudando aí, você me ajuda. É um link para você comprar direto aqui na Amazon, e com certeza você vai aprender muito com esse cara aqui, tá bom? E é isso, me segue lá no Instagram, porque eu vou postar de novo 2 opções de livros para você escolher qual vai ser a próxima resenha, tá bom? Eu espero você, um abraço, espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo seus comentários. Tchau, tchau!